Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live Manhã com Deus, o Tabernáculo de Moisés, 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus, porque Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. E hoje nós estamos posicionando a nossa Arca da Aliança no Salmo de número 128, o versículo 5. Bom dia, Lídia. Salmo 128, o versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Se fala muito em prosperidade. E aqui nós estamos vendo aonde está a fonte da prosperidade. Diz: o Senhor te abençoe. Primeiro, a fonte da prosperidade está na bênção de Deus. Quando nós falamos de bênção de Deus, o que naturalmente nos vem à mente são as bênçãos materiais. Então, nós, quando pensamos que Deus deve, ou que nós queremos receber a bênção de Deus, nós temos a tendência de imediatamente voltar a nossa mente para as bênçãos materiais. Então, quando a gente lê, o Senhor te abençoe, a gente já pensa numa casa, num carro, num salário, num bom salário, no empreendimento bem-sucedido. O nosso foco são as bênçãos naturais. Isso não é de hoje. Não é da mentalidade humana, é próprio da nossa condição de sermos guiados pelos nossos 5 sentidos. A gente olha o nosso entorno e a gente nos chama a atenção, fica diante de nossos olhos aquilo que está em nossa volta. Então nós somos atraídos por isso. Veja o caso da mulher samaritana. A mulher samaritana, todo dia ela tinha que ir buscar água no poço de Jacó. Imagina a dificuldade dela colocar aquela água sobre aquele balde, né? Se for igualzinho as mulheres lá do Nordeste, que carregam balde sobre a cabeça e saem andando, não sei como consegue, mas o fato é que aquela mulher tinha que buscar água todo dia. O que você pensa, o que a gente pensa no mundo moderno? O encanamento. A água saindo do poço e chegando em casa, para a gente não ter esse trabalho. Então, quando Jesus vem conversar com ela, e ele diz assim, vamos ver aqui aonde que ele está dizendo, aqui. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha só, Jesus está falando do Espírito Santo. Ele vai dar uma água que jorra para a vida eterna. No outro lugar do Evangelho de João diz: rios de água viva fluirão do seu ventre, dizendo a respeito do Espírito Santo. Então olha a conexão de Jesus. Eu vou te dar o Espírito Santo. E olha a conexão da mulher. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir nesse poço buscar a água. Então, quando a gente pensa a bênção de Deus, a gente imediatamente pensa uma facilidade na vida que a gente não precise mais se esforçar por ela. No entanto, a bênção de Deus está vinculada ao próprio Deus. Por óbvio, né? Mas aqui diz: o Senhor te abençoe desde Sião. Por que ele aponta Sião como a fonte da bênção de Deus? Lembra que Sião
era o lugar onde iria ser construído, ou foi construído, aqui no Salmo já devia ter sido construído, o Templo de Salomão. Deus disse assim para Israel: eu vou te dar uma terra, nessa terra eu vou te dar uma cidade, nessa cidade eu vou pôr um templo, nesse templo eu vou habitar com você. Então é como se Deus dissesse assim: se você habitar comigo, a bênção que está comigo é dada a você. Se você se relacionar comigo, a bênção comigo é dada a você. A gente vê isso no Salmo 23, quando ele diz: eu preparo diante de você uma mesa diante dos teus inimigos, e a bondade e a misericórdia seguirão você. Ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus, a bênção de Deus nos acompanha. Deixe-me explicar uma coisa. Quando Jacó estava dormindo, ele viu uma escada vindo do céu e tocando a terra. Em cima da escada estava o trono de Deus. Em cima da escada estava o trono de Deus. E na escada estavam os anjos de Deus. O que isso significa? Significa que nós somos um canal entre Deus e a terra. Nós somos o ponto de contato, observa isso, nós somos o ponto de contato entre o céu e a terra. Quando nós oramos: Senhor, seja feita a tua vontade no céu, na terra, assim como no céu, nós somos esse ponto de contato. E quando o Senhor diz: desde Sião, venha a tua bênção, é como se ele dissesse: olha, imagina você andando com o balde em cima da cabeça, ok? O balde em cima da cabeça. Agora, imagina que esse balde em cima da tua cabeça é o trono de Deus. Se você está andando com o trono de Deus em cima da tua cabeça, o que o universo vai fazer? Conspirar a teu favor. Ele vai olhar para você e vai dizer: meu Deus, olha ali, gente, olha ali, aquela pessoa está andando com Deus. Vamos abençoar ela, vamos ganhar dividendos com Deus. É como se o anjo dissesse assim: gente, é o seguinte, se eu abençoar o César, se eu abençoar a Lídia, eu ganho mérito diante de Deus, então vamos aplanar o caminho para ele, vamos melhorar as coisas para eles, vamos facilitar as coisas para eles. Então, aí vem, por que Deus quer que nós sejamos abençoados? Para vermos a prosperidade de Jerusalém. E quem é Jerusalém? A cidade do grande rei. Do ponto de vista da igreja, por que Deus quer que sejamos prósperos? Para termos vida longa. Por que a gente precisa de vida longa? Para aguardar o toque da trombeta e termos a honra de sermos arrebatados e estarmos para sempre com o Senhor. Então nós estamos andando com Deus e tendo Deus, essa intimidade com Deus, a partir de nós. As bênçãos de Deus nos acompanham, ou elas chegam até nós, ou elas vão junto conosco, e nós estamos esperando o advento da vinda de Jesus, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, ou para nós, para que você ouça o toque da trombeta e seja arrebatado e viva para sempre com ele nos ares. Pai, nos ajuda a termos esta perspectiva de que o Senhor está conosco e a tua bênção nos acompanha, e nós estamos aguardando a volta do teu Filho enquanto vivemos nesse planeta, nessa terra. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora, o altar de ouro está no verso 4 do Salmo 128. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha só,
a bênção de Deus é a fonte da prosperidade. Mas para nós sermos abençoados por Deus, nós temos que ter intimidade com Deus. Uma coisa está vinculada à outra. De novo, nós somos o ponto de contato entre a terra e o céu. Imagina que cada um de nós tem sobre si a escada de Jacó. Cada um de nós tem sobre si o trono de Deus individualizado. Jesus, aliás, o profeta Isaías, Deus fala através do profeta Isaías, que nós somos casa de oração para todos os povos. Significa que nós ocupamos uma posição singular no universo. Como é que eu vou colocar isso? A gente, por exemplo, é membro de uma igreja. Nós estamos vinculados a uma igreja. A gente trabalha numa empresa. Por um contrato de trabalho, estamos vinculados a uma empresa. Este vínculo que nós mantemos com aquele lugar, este vínculo nos torna representante daquele lugar. Como nós estamos vinculados a Jesus, nós somos representantes ou embaixadores de Deus na terra. Literalmente, nós somos embaixadores. Agora veja como é baixa a nossa autoestima. Porque esses dias eu estava lendo no jornal, não sei se a notícia procede ou não procede, mas diz que o presidente fez um acordo com o Centrão, e nesse acordo com o Centrão poderia ter a possibilidade do ex-presidente Fernando Collor de Mello se tornar o embaixador do Brasil. Veja só, um ex-presidente que agora é senador, ele pode ter o desejo de representar o Brasil, de assumir o Brasil em uma embaixada. Agora, para você e eu, réis mortais, ter o mesmo privilégio do presidente Collor, de ter a ex-presidente Collor, de ter o desejo de ser embaixador, nós teríamos que, no mínimo, se seguisse uma trajetória dele, ser presidente do Brasil, depois disputarmos o Senado da República, depois ocupando aquela posição de poder, ser olhado pelo presidente da República e ser indicado para ser embaixador. Olha só a dificuldade de se tornar embaixador do Brasil em qualquer lugar. Agora a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós ocupamos gratuitamente esta posição extraordinária. Nós somos esse ponto de contato entre o céu e a terra. Por isso que nós, ao andarmos com Deus, ao nos dispormos a andar com Deus, o nosso coração deve se encher do temor de Deus. Por quê? Quando Jacó acorda, ele acorda com uma escada do céu na terra. Ele acorda consciente do impacto que a sua vida tem para toda a humanidade. Se eu e você estamos aqui agora falando de Jesus, é porque Jacó viu aquela escada e nós temos conexão com Jacó, porque Jacó tem conexão com Isaac, e Isaac tem conexão com Abraão, e Abraão é o pai da fé, e por Abraão é abençoada todas as famílias da terra, chegando a bênção de Abraão até nós. Olha que posição extraordinária. Abraão assume o seu lugar diante de Deus e se torna um referencial para toda a terra. Eu e você somos um referencial para a nossa comunidade. Se você for crente sozinho em uma casa, você é uma luz naquela casa. Se você for crente em uma cidade, você é luz naquela cidade. Se for crente num estado, você é luz naquele estado. Jesus disse, você é a luz do mundo.
Você é o sal da terra. Então, essa posição, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como que ele vai ser abençoado? A partir de Sião. Como é que ele vai ser abençoado? A partir do relacionamento íntimo dele com Deus. Como é que ele vai ser abençoado? A partir da conexão dele com o céu. Como é que ele vai ser abençoado? A partir de uma visão espiritual que ele adquire. Porque no mundo natural, ninguém enxerga essa escada. No mundo natural, ninguém percebe que lá no céu tem um trono. O que as pessoas pensam quando eles olham para o céu? Eles querem chegar até Marte. Eles querem ir até a Lua. Os homens estão pagando fortunas para ir à Lua. E, no entanto, nós temos uma passagem reservada para ir ao trono de Deus. Nós estamos esperando um toque de trombeta para chegarmos lá. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ter um corpo glorificado. Nós vamos ter uma habilidade para ir, para viver a eternidade. Enquanto os homens estão pagando caríssimos para chegar só até ali na lua, nós temos passagem livre para o céu. De duas formas. Hoje, o céu está aberto sobre nós e a bênção de Deus está... Olha o que Paulo diz. O Espírito de Deus está derramado sobre nós. O amor de Deus está derramado sobre nós. Imagina você, se o amor está derramado, para onde ele vai? Nós somos rios, nosso ventre sai rios de água viva. E aonde a gente passa, a gente leva cura. E qual é a nossa posição? Andamos no temor de Deus. A gente não consegue falar essa frase de que tememos a Deus sem nos lembrar de Provérbios. Quem teme a Deus se aparte do mal. Quem teme a Deus se aparte do mal. É algo inerente. Se eu estou declarando que eu estou diante de Deus, se eu entendo quem é Deus, a santidade de Deus, aonde Isaías vendo esse trono diz, santo, 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 eu tremo nas bases. Isaías diz, Senhor, eu pequei, estou vivendo no meio de um povo meus lábios são impuros, e eu estou vivendo de um povo de impuros lábios. Significa, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais luz de Deus eu tenho, mais eu percebo as minhas imperfeições, fraquezas e necessidades, mais dependente de Deus eu sou, mais no temor de Deus eu vivo. Porque eu percebo o quanto eu preciso dele, mas também eu percebo o lugar glorioso que eu ocupo diante dos outros. Por isso que Jesus diz, ai por quem vem o escândalo, porque eu estou na porta do céu. Eu sou esta porta, eu sou este canal. Existe um canal entre mim e Deus que você não pode não estar percebendo, mas você tem um canal, é como se fosse um fluxo, essa é os anjos estão subindo e descendo. Então quando você está andando e você lembra da palavra de João nas epístolas, maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Se o Espírito Santo está conosco, a conexão é contínua. Então é isso que se trata o Salmo. Eis como será abençoado o homem. Ele é abençoado por temer a Deus, por andar no temor de Deus, por ter relacionamento com Deus, e porque ele tem essa porta aberta diante dos céus. Pai, nos ajuda a entender a nossa singular posição neste mundo. Nós somos muito limitados, Senhor. Nós temos tudo é de Cristo, Cristo é de Deus, mas a gente só percebe a nossa fraqueza, a nossa necessidade, os nossos defeitos. Nos ajuda, Senhor, a ter uma correta autoestima e a entender o teu amor para conosco e andar no temor de Deus. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora podemos ir para o café da manhã, não é? Bem-aventurado, Salmo 128:1. Bem-aventurado aquele que teme
ao Senhor e anda nos seus caminhos. Lembra que nós fizemos a Lídia fez, né? Nós fizemos um quadro onde nós temos a cruz e o caminho em direção à cruz. E nós, nesse quadro, nós falamos que essa escada representa o reino de Deus, o reino de Deus, essa escada representa o reino de Deus. E porque nós estamos no reino de Deus, tudo é acrescentado. Tudo é acrescentado. Tudo é acrescentado. Perceba as conexões. Nós estamos no reino de Deus. O topo do reino de Deus é o trono de Deus. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Agora, olha a condição de Jacó. Jacó estava dormindo e ele é despertado por esta relação que ele não percebia, e ele dormia em uma pedra, no relento, e aí ele acorda e é despertado. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, há um texto que diz assim: desperta você que dorme. Aí ele diz assim: levanta do meio dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Uma vez, alguém chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu quero te seguir. Ele falou: venha. Ele falou: mas deixa eu enterrar o meu pai. Aí ele disse assim, Jesus: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós vivemos em uma sociedade onde a perspectiva de um homem é viver até chegar à morte. Quando ele chega à morte, um outro homem que vem atrás dele leva o caixão dele para o túmulo e continua a trajetória até chegar à morte. Então, a morte ela é vista como um abismo que nunca se satisfaz. A humanidade está caminhando para aquele abismo. Então, o morto está cuidando de outro morto. O cego está direcionando um outro cego. Quer dizer, eles estão indo para um abismo. Eles estão indo para um lugar de juízo. E eles não percebem isso. Eles estão mortos. O apóstolo Paulo declara o tipo de morte. Ele diz: eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Nós podemos estar junto com eles, dormindo. O que significa estar dormindo junto com os mortos? Significa ter um tipo de vida equivalente ao deste mundo. E se você observar, por exemplo, vai no shopping, você observa que as pessoas elas estão usando a roupa da moda, usando as atitudes da moda. Seja bem-vindo, irmão Paulo. As pessoas estão se assemelhando uma das outras, ok? Então você olha para as pessoas caminhando no shopping e elas fisicamente estão muito similares umas às outras. Então tem uma moda que um observa no outro e diz: eu gostei daquilo, eu vou pôr em mim. Eu gostei daquilo, eu vou pôr em mim.
Por que as pessoas estão desta forma? Porque elas estão cuidando uma das outras. Elas estão se assemelhando uma às outras. E o cristão, ele, ao invés de se assemelhar a Jesus, ele se assemelha ao seu entorno. Ele fica igual ao seu entorno. Deixe-me... Veja só como são as coisas. Quando eu era jovem, 16, 17 anos, popularizou naquela época a tal da boate. Não, da boate. E como que era o ambiente de boate que eu ia? Era um lugar de pouca luz, daquelas luzes brilhantes que não paravam de apagar e acender. Era um local todo escuro. Nesse local todo escuro, que as luzes ficavam apagando e acendendo, você ia dançar, ok? E aí tinha fumaça, e você ficava em torno daquela fumaça. E qual era o objetivo da dança? Uma vez eu perguntei para o meu amigo, e ele dizia que o objetivo da dança era conseguir uma mulher para si. Então aquele envolvimento era um envolvimento sensual. Aonde que a gente enxerga um lugar equivalente a uma boate hoje? Nem vou precisar dizer, né? Um lugar que é equivalente, em que quando vai tocar a música, apaga a luz, deixa luzes brilhando e piscando e as pessoas ficam cantando. Este lugar está semelhando àquele. Jesus é a luz do mundo. Jesus diz, importa trabalhar enquanto tem luz. E o que a pessoa está transformando um local de culto? Um local de trevas, porque ele apaga a luz para poder dançar. Qual é o sentido? Se Deus é luz, aquilo tinha que ser cheio de luz. E ele está apagando a luz. Por que está apagando a luz? Desperta você que dorme. Está se assemelhando ao mundo. Desperta você que dorme. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo vai esclarecer você. Então, aqui no verso 1 diz, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda nos caminhos de Deus. Andar nos caminhos de Deus é completamente distinto a andar nos caminhos do mundo. Andar nos caminhos de Deus é andar contra o curso da natureza. É andar... O apóstolo Paulo, ele tem no livro de Atos que ele alugou a escola de Tirano. Por que ele alugou aquela escola? Porque diz que naquela cidade, aquela escola, no período da tarde, estava vazia. Porque o povo fazia a sesta da tarde, dormia à tarde. Paulo vai e aluga aquela escola na hora que o povo está dormindo. Ou seja, só vai para aquela escola quem tem uma índole diferente, uma inclinação diferente, que se inclina para as coisas do Espírito, que anda nos caminhos do Senhor, que faz contrário o que o povo faz. O que nós estamos fazendo aqui na Manhã com Deus? Estamos adotando uma atitude contrária ao que normalmente as pessoas fazem. Por quê? Porque queremos nos encher de Deus, queremos conhecer melhor a Deus, e queremos andar nos caminhos de Deus. E isso é contra a natureza. Pai, nos ajuda a compreender que nós somos bem-aventurados, que o caminho de Deus que nos é dado é diferente do caminho do mundo, que há uma distinção entre aquele que teme a Deus e aquele que vive no mundo. O que vive no mundo se assemelha a morto guiando morto, ou morto convivendo com morto. Mas o que vive na tua presença se assemelha a vivo. Ele percebe e discerne a realidade. E ele não se conforma com esse mundo, mas ele se deixa transformar pelo teu poder depois da sua mente ter sido renovada. Nos ajuda a entender isso, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos lançar luz ao que estamos dizendo. Salmo 128, verso 2. Veja só, o homem próspero.
do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Aqui está o desenho de um homem próspero. Ele vai comer do trabalho de suas mãos. O apóstolo Paulo, ele disse assim: quem não quer trabalhar, não coma. O trabalho dignifica o homem. Muitos acham que o trabalho ele é inerente à queda. O homem caiu e por causa disso ele trabalha. Na verdade, o trabalho é da natureza intrínseca do homem criado por Deus. Por quê? Porque antes da queda, Deus coloca o homem no jardim e ele dá 2 comandos para o homem. Você vai guardar o jardim, você vai lavrar o jardim. Portanto, o trabalho, ele vem antes da queda, ok? Como que eu sei que o trabalho vem antes da queda e o trabalho faz parte da natureza intrínseca do ser humano? Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o trabalho é uma atividade própria de Deus. Ora, como que nós enxergamos o trabalho de Deus? Os céus e a terra são obras da mão de Deus. Então, Deus criou o universo e Deus regula o universo. Jesus trabalha todos os dias. Por quê? Hebreus capítulo 1. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do poder dele. Imagina se uma hora Jesus se cansasse da sua posição. Ele falasse: quer saber de uma coisa? Esse negócio de sustentar o universo está muito pesado. Deixa eu dormir um pouquinho e vou descansar. Se Jesus titubeasse um único segundo, o universo inteiro seria como um balão estourado. Desapareceria, entraria em estado de aniquilação. O caos tomaria conta imediatamente, instantaneamente, porque Jesus descansou e parou de sustentar o universo. Ele não faz isso. A Bíblia diz no Salmo que o guarda de Israel não dorme. Ele dia e noite está velando por nós. Jesus dia e noite intercede por nós. A função divina, ela é incessante. E é porque ela é incessante que ela nos guarda. Agora, quando ele coloca a gente na terra, nós somos um protótipo de Deus. Veja que quando Davi, ele para de trabalhar, e aqui eu vou resumir a vida de Davi bem rapidinho. Davi, provavelmente pela idade dos 50 anos, ele chega à conclusão que ele não é mais capaz de ir à guerra. E aí, não é mais capaz não, que ele não cabia mais ir à guerra. Ele iria ficar em casa enquanto os seus soldados iam para o campo de batalha. Lembra que naquela época era luta de espada. Então, se Davi fosse à guerra, ele tinha que estar à frente do campo de batalha, lutando de espada com outro homem, quer dizer, correndo o risco de ser morto. Então, Davi fica em Jerusalém e o povo vai para, o exército vai para a batalha. E ali, o que acontece? Ele vê Batseba, comete o adultério com ela. Por que ele cometeu o adultério? Porque ele não estava trabalhando. Ele achava que era hora de aposentar e aí ele comete o adultério. Fim do adultério, ele mata o esposo de Batseba. Então ele comete o adultério e um homicídio. Por conta disso, Deus diz que aquilo que ele fez escondido, Deus vai fazer às claras. Na sequência, um filho dele violenta uma filha dele. O filho dele, irmão carnal dessa filha violentada, portanto, irmão de pai e de mãe, se volta contra o outro filho que violentou, que era irmão só de pai, e mata o cara. Ok. Aí ele é obrigado a fugir do país, a fugir da presença de Davi. Depois, o general de Davi traz esse filho de volta e reconcilia esse filho com Davi. Depois de reconciliados,
este filho dá um golpe de estado e expulsa Davi do reino. Davi tem que fugir. Depois, este filho violenta todas as concubinas de Davi. O general, revoltado com o comportamento desse filho, se volta contra ele e mata o filho de Davi e traz Davi de volta para o reino. Se ele tinha lá pelos 50 anos, toda essa cena levou uns 10 anos. Então Davi agora deve estar com 60 anos de idade. Qual é a atitude de Davi? Eu vou voltar para o campo de batalha. Por quê? Porque 10 anos atrás ele parou de trabalhar e quando ele para de trabalhar, ele abre caminho para todo esse caos na sua família. Por isso que alguém diz assim, mente vazia é a oficina do diabo. Então ele volta a trabalhar. E aí ele volta para as guerras. E aí ele vai batalhar, até que um dia está Davi lutando com a espada e um soldado bate na espada de Davi e Davi fica indefeso. Quando o soldado inimigo ele prepara para matar Davi, um soldado de Davi que está do lado mata o soldado inimigo. E aí Davi é recolhido e protegido. E aí, quando ele chega naquela condição que ele não tem mais força para segurar a espada cai no chão, ela cai no chão, Davi volta, e aí o conselho de guerra diz, a partir de hoje Davi não vai mais à batalha, agora Davi está aposentado. E Davi estava aposentado, ou seja, ele já era velho, não conseguia mais segurar a espada, ele passava muito frio, eles deram uma virgem, uma mulher virgem, para deitar do lado de Davi e o corpo dela aquecer o Davi. E ela deitada do lado de Davi, grudada com Davi, ela permaneceu virgem. Ou seja, Davi de fato estava aposentado, porque ele deita do lado de uma virgem e ela continua virgem. Ele estava de fato aposentado. Ou seja, do trabalho das mãos, Deus nos deu capacidade de continuar trabalhando. E o trabalho dignifica. E ele abençoa o resultado do nosso trabalho. E ele nos faz feliz. Ou seja, nós nos realizamos com aquilo que amamos fazer. Com aquilo que somos chamados a fazer. É por isso que Jesus disse a respeito dele: eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate. Então, quando ele diz isso, é porque ele falou, eu quero deixar a minha divindade, me tornar servo e se fazer homem. Quer dizer, é intrínseco no homem o servir, o se dispor ao trabalho. E o trabalho traz a bênção, o trabalho traz a prosperidade. Então, o salmista, ele está dizendo, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, ele vai comer do trabalho das suas mãos, ele vai ser um homem feliz, satisfeito, e as coisas vão ficar bem para ele. Então, nós temos que entender o comando de Paulo. Quem não quer trabalhar, não coma. Nós fomos feitos para ser abençoador, quer dizer, o nosso trabalho abençoa o outro e sermos abençoados por aquilo que nós fazemos. Senhor, nos ajuda a entender o valor e o propósito do trabalho, como uma bênção dada por Ti na ocupação que nós temos, para por meio dela nos realizarmos, nos sermos felizes e tudo ir bem. Nos ajuda, Senhor, a perceber que há uma conexão íntima entre aquilo que fazemos nesse mundo com aquilo que somos e temos na Tua presença. E quando nós percebemos essa conexão, tudo nos vai bem. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos lançar luz sobre esta realidade. A pia de cobre está no verso 3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos
como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Na época do salmista, o homem trabalhava fora e a mulher cuidava das lides da casa. Hoje, esse padrão não é mais desta forma. Hoje, o homem e a mulher trabalham fora e colocam uma outra pessoa para cuidar dos seus filhos. O que está acontecendo na sociedade de hoje? Os filhos estão sendo ou educados por alguém estranho à casa, a escola maternal, ou os filhos estão sendo educados pelos avós. E isso cobra um preço. Por quê? Porque o papel da mãe é criar os filhos. O papel do pai é prover a casa para que os filhos sejam bem criados. Satanás é ardiloso. Ele cria uma situação no mundo em que, se o pai e a mãe não trabalharem junto, eles não têm renda suficiente para cuidar da sua casa. É curioso quando a gente observa o padrão das nossas despesas. Foi feito um levantamento pelo IBGE na década de 80 e depois uns 10 anos depois. E eu já fiz uma live aqui, quando eu falei da generosidade, colocando aquele orçamento. E o orçamento tem faixa, tantos por cento para alimentação, tantos por cento para habitação, tantos por cento para transporte, tantos por cento para a educação, e assim vai. E se a gente compara os orçamentos das famílias, percentualmente eles são equivalentes. Então, a pessoa está trabalhando, ela trabalha duro, ela trabalha com grande dificuldade, mas aí ela vai lá no banco e ela pega um empréstimo. Aquele empréstimo tem um juro. O juro do empréstimo é feito por juro composto. Os juros simples não existe no mercado bancário. O juro composto, ele sobe numa velocidade vertiginosa, mas o nosso salário se mantém o mesmo. Então, se eu tenho o meu salário e eu tenho a minha despesa, o que vai acontecer? Eu não tenho capacidade de grande pagamento. Então, quando eu pego o juro, a minha capacidade é maior que eu consigo pagar. E ali eu me torno escravo do banco, porque eu trabalho para pagar imposto, eu trabalho para pagar banco e eu não tenho muito para mim. E aí, por causa disso, a mulher tem que vir para o mercado de trabalho, porque ela precisa juntar a renda dela e a minha para que a renda seja maior do que esse bolo de despesa. Mas aqui, no quadro original, o salmista está falando: o homem traz o provento para casa, a mulher no interior da casa é como a videira frutífera, os seus filhos como o rebento da oliveira à roda da sua mesa. Só que essa mulher, que é dona de casa ou cuida da casa, aí a gente vai dizer assim, mas uma mulher dona de casa é uma coisa tão estranha hoje, porque tudo é dividido entre o homem e a mulher, todas as atividades, de forma que é difícil distinguir o papel do homem e da mulher, uma vez que o homem lava prato, a mulher também faz, o homem cozinha, a mulher também cozinha, o homem trabalha, a mulher também trabalha. Então fica tudo, todos ocupando todas as posições. Mas quando nós olhamos esta mulher que ele diz aqui, a tua esposa no interior da tua casa, e nós comparamos esta mulher, a mulher virtuosa do capítulo 31, esta mulher é absolutamente extraordinária,
Por quê? Ela faz bem e não o mal todos os dias da sua vida. Esta mulher trabalha, ela busca lã, o ninho, ela trabalha com tricô e crochê, vamos assim dizer. Ela à noite se levanta, dá mantimento à sua casa, ela dá tarefa às suas servas, quer dizer, ela tem empregadas dentro de casa, esta mulher. Se ela dá tarefa às suas servas, é porque ela sabe comandar a casa, ela sabe qual é o serviço que é a casa. Mas o detalhe é o verso 16 de Provérbios 31. Esta mulher examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Eu me lembro que houve uma época em que a minha esposa morava em Cuiabá e eu recebi uma proposta de trabalho para ser secretário municipal da prefeitura de Cáceres. Então ela morava em Cuiabá e eu passei a morar em Cáceres, e todo fim de semana eu vinha para Cuiabá. Então eu saía sexta à noite e voltava segunda de madrugada, e eu fazia esse trecho. Mas quando eu fui para lá, nós só tínhamos um carro. E então minha esposa ficou com o carro em Cuiabá, era mais necessário, e eu fazia todas as coisas a pé em Cáceres. Mas quando você trabalha como secretário municipal, você tem que ir nas inaugurações, não é só trabalhar dentro da prefeitura. Então eu precisei de um carro. Um dia eu liguei para minha esposa, falei para ela: olha, eu estou aqui na concessionária querendo comprar um carro, posso comprar? Ela falou: que carro é? Eu falei: é um carro aqui, fala com o vendedor que aí ele já te explica qual carro que é. E naquela época era um carro, era um Classic da Chevrolet. E aí a minha esposa entrou em contato com o vendedor, e aí ela conversou com o vendedor, perguntou o preço do carro para o vendedor, ela se inteirou tudo e ela disse: ok, nós vamos comprar esse carro. Faz o seguinte, você prepara o carro, me passa depois a placa, o número do chassi para eu contratar o seguro, você vai tirar a documentação do carro e só entregue o carro para o meu esposo quando tudo estiver pronto. Quando você tiver a documentação, quando você tiver tudo. Quer dizer, ela comprou o carro por telefone, ela estava em Cuiabá e eu estava em Cáceres. É como essa mulher aqui, ela examina a propriedade, verifica o valor e compra. Então, esta mulher, quando fala que ela é uma videira frutífera, ela é uma mulher multitarefa. Ela não só conhece as coisas da casa, como a maioria das mulheres conhecem, mas elas conhecem as coisas do mercado. Elas geram riquezas, elas geram negócios. E aqui diz que o homem próspero, ele tem uma esposa desse nível. Uma esposa que é capaz de gerar negócios. E os seus filhos são como rebentos de oliveira à roda da mesa. Quer dizer, os filhos, eles trazem amigos para casa, eles não querem sair de casa, porque a casa de um homem próspero é uma casa abençoada no sentido de ser uma casa onde a felicidade está ali. E quando o filho ele encontra uma casa em que ele se sente ambientado, ele encontra o seu lugar, o seu espaço, ele traz os seus amigos para casa. Quando ele não consegue isto, ele sai de casa para ir na casa dos amigos, porque lá na outra casa está a felicidade. Então ele tende a sair de casa. Então cabe ao homem próspero construir uma casa onde a sua esposa tenha liberdade de crescer, liberdade de assumir papéis cada vez maiores, como, por exemplo, comprar uma propriedade. Lá ela administra as coisas, ela não só administra as coisas dentro de casa, mas como também consegue administrar coisas fora de casa. Então o marido tem que dar espaço à mulher crescer, e tem que construir um ambiente em que os filhos tenham prazer de estar naquele lugar. Pai, nos ajuda a entender a vida de um homem próspero, a entender que nós somos responsáveis por construir um ambiente
em que todos que estão dentro daquele ambiente se sintam bem, se sintam felizes, se sintam em condição de crescer até desenvolver a sua habilidade, aonde não haja limite de crescimento, Senhor. Que o Senhor possa nos dar essa visão de um lar abençoado, aonde todos crescem, aonde todos se sentem bem, aonde todos querem convergir. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora nós vamos para o verso 6. O 5 diz assim no final: durante os dias da tua vida, vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Ver os netos. Quantos pais não conseguiram ver os netos porque os seus filhos morreram antes dos seus pais? E quando a gente olha a forma como eles morreram porque estavam em lugares que eles não deviam ter estado. Envolvidos com a droga, envolvidos com o vício, dirigindo perigosamente, abusando da velocidade em várias condições que colocaram a vida deles em risco e morreram. Esses pais não viram os netos dos seus filhos. Ou quantos filhos saíram de casa porque não conseguiam mais conviver com seus pais. Resolveram construir a sua vida longe dos seus pais, longe dos olhos dos seus pais. Porque eles viram alguma coisa na casa que eles não gostaram. E eles colocaram no seu coração, assentaram no seu coração, que o dia que eles tivessem a sua própria casa, a sua família, seria diferente da casa dos pais deles. Os pais deles não serviu de modelo para a casa deles. E mesmo a gente sabendo onde eles estão, é uma vida estranha, separada, distante. E os pais não veem, ou seja, não participam da vida dos seus netos. Então, há essa dificuldade. A bênção, a prosperidade de Deus é para criar um lar em que os membros da família queiram voltar para ele. Queiram encontrar nesse lar um abrigo seguro. Queiram encontrar nesse lar a liberdade de ser quem é. A liberdade de poder desenvolver os seus dons, os seus talentos. A liberdade, não só a liberdade, mas de serem incentivados a conseguir cada vez mais, a confiar que podem alcançar os seus sonhos. Observa, Jesus, filho de Maria e de José. José, ele era carpinteiro. Qual foi a profissão de Jesus antes de entrar no ministério? Ele foi um carpinteiro como seu pai. Significa que Jesus tinha prazer em desenvolver a mesma atividade que ele viu seu pai José desenvolvendo. Imagina se a gente pudesse encontrar um móvel talhado pelas mãos de Jesus. Este móvel seria talvez o móvel mais caro da história da humanidade. Imagina, Jesus, o Criador dos céus e da terra, dono do mundo. E ele chega na casa de José, concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E ele cresce em estatura e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. E ele vê o seu pai trabalhando. E ele trabalha com seu pai. Olha só como que o mundo funciona, como o mundo perverte e inverte as coisas. Hoje, no Brasil, a legislação não permite que uma criança trabalhe. No afã de proteger a criança da escravidão infantil,
eles estão tolhendo a criança de, na tenra idade, imitar os seus pais e aprender uma profissão. Então a criança hoje, elas são proibidas de trabalhar. Elas são proibidas de imitar o trabalho dos seus pais. A lei pode ter a sua razão, porque se nós considerarmos a natureza do trabalho e a complexidade do trabalho, submeter uma criança ao trabalho pode ser traumático, dependendo de como isso se faz. Não é qualquer pai, não é qualquer mãe que tem o equilíbrio emocional suficiente para instruir o seu filho no caminho que deve andar. E por causa de não ter esse equilíbrio, o Estado usurpa a autonomia dos pais e diz aos pais: os seus filhos estão proibidos de trabalhar. Eles têm que brincar. E assim, é imposto de fora para dentro, no seio da família, um comportamento a essa família. Mas, ainda assim, o pai e a mãe têm que exercer uma influência sobre o filho, de forma que o filho sinta prazer de seguir o caminho dos seus pais. Uma das razões da apostasia hoje é que os filhos não querem a vida dos seus pais, seja por causa dos atritos, dos conflitos, da forma dominante que muitos pais exercem sobre os seus filhos, podando a sua autonomia, podando o seu crescimento, chamando os filhos o tempo todo de burros, de incapazes e coisas desse tipo, não criando esse ambiente propício para que os filhos se sintam em casa. E assim, quando os filhos saem, eles vão e não voltam. Então, os pais abençoados por Deus são aqueles que conseguem ver os seus filhos, os seus netos, em volta da sua mesa. Ali, ó, a roda da sua mesa. Queira Deus que os pais que perderam o prazer de ter os seus filhos em volta de sua mesa possam resgatar esta condição, possa criar um momento de perdão mútuo, de forma que eles possam se encontrar novamente. Porque a Bíblia diz que o espírito de Elias viria e converteria o coração dos pais aos filhos, e converteria o coração dos filhos aos pais. Ou seja, uma das coisas que o Espírito de Deus faz é restaurar o relacionamento no interior de uma família. É fazer com que todos se sintam bem estar debaixo de um mesmo teto. É fazer com que as pessoas debaixo do mesmo teto, elas tenham espaço para crescer, espaço para amadurecer, espaço para aprender a partir dos seus próprios erros. Que nós possamos olhar para a nossa casa de modo em que a nossa casa seja um espelho da presença de Deus nesse planeta. Pai, nos ajuda a ver o nosso lar como um lugar aonde as pessoas queiram vir para ficar e não sair para não se atormentar. Nos ajuda, Senhor, a construir em nosso lar relacionamentos saudáveis. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos usufruir das bênçãos do Senhor e comer e tudo nos ir bem no nosso entorno. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Foi muito bom estar com você, irmão Paulo, Lídia, nesta Manhã com Deus. Você que está chegando, assistindo essa Manhã com Deus mais tarde, eu faço um convite para você me seguir nessa conta do Instagram. O nosso propósito aqui é apresentar a palavra de Deus de forma a nos motivar mutuamente a andar com Deus, a ter um lar abençoado como este, a aprender a
a, a andar com Deus, no sentido prazeroso dessa caminhada, a ter paixão pela palavra de Deus. Pega esse vídeo, envie aqueles que você considera que precisa, pega esse aviãozinho, mande esse vídeo ao máximo de gente possível. Eu preciso da sua ajuda para fazer essa mensagem chegar mais longe. Amanhã, às 5 horas da manhã, em ponto, literalmente, quando dá 5 horas, eu aperto o botãozinho Manhã com Deus. Hoje à noite, às 20 horas, nós teremos uma live, o bode, como é que é o nome? O bode, fugiu o nome agora. O nosso pecado longe de nós, né? O bode, fugiu o nome, mas nós vamos ter essa live hoje, logo depois nós estamos comunicando essa live, e aí nós vamos, às 20 horas em pontos, falar bode emissário, o bode emissário, o nosso pecado longe de nós. Esta é a live de hoje. Então venha para 20 horas participar dessa live e vamos aprender como é que o bode emissário pode levar o nosso pecado para longe de nós. Que o Senhor, isso aí, Lídia, o bode emissário, que o Senhor seja louvado e que nós possamos ter um dia abençoados na presença de Deus.